Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um podcast. E nossa temática hoje é liderança de casais, lares fortes, sociedade transformada. E para começar, eu quero te perguntar, como que é o trabalho com casais? Ministério de casais ou de famílias? Ministério de família, né, gente? Aí na sua igreja local. E para trabalharmos essa temática, hoje nós estamos aqui com duas pessoas muito especiais. O pastor Edmilcinho, juntamente com a sua esposa Deisiane, que tem muito para nos ensinar. E a gente sabe que quando o casal se fortalece, uma família é restaurada. E quando famílias são restauradas, a igreja ela ganha força. E quando a igreja está forte, a sociedade nunca mais será a mesma. Você crê nisso? Então hoje nós vamos conversar com este casal que lidera casais, lidera famílias e tem muito para nos ensinar. Portanto, seja bem-vindo, pastor Edmilcinho, seja bem-vinda, Deisiane. Olá, pastora Wellen, graça e paz a todos vocês que participam conosco desse tempo tão precioso. Sou o pastor Edmilson Portugal, sou conhecido como pastor Edmilson, sou esposo da Deisiane, nós somos casados há 16 anos, é um privilégio estar aqui com vocês. A gente tem uma apresentação, uma saudação, que a gente costuma fazer em nossos discipulados de casais, né? Eu sou o pastor Edmilson da Deisiane. E eu sou a Deisiane, do pastor Edmilson. Bênção, um prazer estar com vocês. Ai, gente, que lindos e que privilégio! Hoje vocês são pastores da igreja abençoada, a igreja metodista em Água Branca, e nós temos visto quanto que o ministério de casais tem sido frutífero de famílias, e eu louvo a Deus pela vida de vocês. Mas nós sabemos que antes da igreja metodista em Água Branca, vocês já trabalhavam, né, nessa perspectiva, então eu quero saber um pouquinho como que vocês começaram a liderar outros casais, quando surgiu isso no coração de vocês? Nós estamos casados, né, pastora, como a gente começou a dizer, há 16 anos, né? E nesse caminho, nós aprendemos que casamento é uma construção diária. Não é sobre perfeição, mas sobre amor, parceria, perdão, e é Deus nos conduzindo o tempo todo, né? Mas, enquanto ainda estávamos caminhando ali na Igreja Metodista em Barreiro, houve um momento em que um casal que trabalhava com famílias me procurou e falou comigo: olha, sinto que Deus está chamando vocês para trabalhar com famílias. Nesse período eu ainda não era pastor, nós caminhávamos juntos, já casados, mas à frente de um ministério com a mocidade, com a juventude. E Deus foi nos chamando, nos despertando para o trabalho com famílias. Em meados ali de 2014, mais ou menos, nós começamos a trabalhar lá na igreja com Casados para Sempre. Nós formamos 2 turmas do Ministério Casados para Sempre e logo após assumimos uma classe da escola dominical de casais. Dia a dia o Senhor foi nos chamando e a gente foi entendendo que o Senhor estava nos vocacionando para esse trabalho com famílias, para esse trabalho com casais. Quando estávamos na igreja do Barreiro, o pastor, trabalhava mais com casais e eu com crianças. Mas quando nós fomos para a igreja do Água Branca, nós passamos a trabalhar mais com um casal, com o Ministério de Casais e Famílias, e onde Deus tem feito grandes coisas lá na igreja do Água Branca. Amém. Gente, eu sou suspeita em falar, porque eu tenho um carinho por esse casal e tenho um carinho para a Água Branca. Tive o privilégio também de pastorear a Água Branca por 8 anos, foi uma experiência incrível, e eu louvo a Deus pela vida de vocês, que têm sido frutíferos ali, que têm realmente feito esse trabalho de excelência. Louvo a Deus pela vida de vocês. E por falar nesse trabalho de excelência, vocês falaram como que começou. E hoje, como que vocês têm pastoreado o Ministério de Casais e Famílias? Como que tem acontecido esse ministério ali na Igreja Metodista em Água Branca? Então, pastora, nós, ao chegarmos, né, na Igreja Metodista em Água Branca,
nós encontramos lá o Ministério de Casais, inclusive teve início, né, no período em que você e o pastor Leomir eram pastores ali na igreja metodista em Água Branca. Eu costumo dizer para a Deisiane e também para a igreja lá em Água Branca que foi uma junção de propósitos, né? Nós trabalhávamos como famílias, com famílias e casais, e encontramos uma igreja, né, que trabalha com famílias, que trabalha com casais. E a gente tem trabalhado, se dedicado com muito amor, né, procurando escutar com muita empatia. O nosso desejo é cuidar de casais, fortalecer casamentos, que a gente entende, como é o tema que a gente sempre carrega em nossos corações, né? Vamos falar mais vezes aqui nesse tema. Casais fortes formam famílias fortes, né? E famílias fortes fazem com que a igreja seja forte. E uma igreja forte, ela transforma a geografia na qual ela está inserida. Então, nós temos trabalhado, nos dedicado, temos encontros de casais, discipulados de casais, e temos também o nosso retiro. Eu até gostaria que a Deisiane estendesse esse convite, né, para todos que vão assistir essa nossa live, esse nosso tempo. Então, falando do nosso retiro, esse ano, nos dias 4, 5 e 6 de dezembro, nós teremos nosso terceiro retiro de casais, e esse ano nós teremos como preletores o Bispo Bruno, e também a pastora Aline Barroso e o pastor Alain, eles ministram para famílias e casais no Rio de Janeiro, eles têm o Ministério Bodas de Caná, e fica o nosso convite para que vocês façam a inscrição e estejam presentes, porque é um tempo de qualidade, um tempo precioso, onde nós somos ministrados com os casais, e temos também tempo de qualidade ali, um momento muito especial, um final de semana abençoado. Gente, maravilha! Que bênção! Realmente é um tempo de crescimento muito bom. E vocês ter falado sobre o tema de vocês. Eu gostaria que você falasse de novo. Eu gostei muito dessa temática. E como que surgiu esse tema também? Achei bem interessante. Então, pastora, esse tema Deus fez queimar, né, no meu coração, num período em que eu estava orando, buscando de Deus direção sobre o ministério com famílias, sobre o ministério com casais. E à medida que a gente foi aprofundando nesse discipulado que acontece ali na IMAB, tanto com o ministério, mas também com os casais, né? Deus fez arder no meu coração esse tema, essa frase, esse propósito, né? Então foi Deus que me deu a direção com relação a essa frase, esse tema, esse propósito, que é casais fortes, famílias fortes. Famílias fortes, igreja forte. Igreja forte, sociedade transformada. E nós acreditamos muito nisso, porque tudo começa em casa. Quando um casal está bem, a família sente, né? E quando a família está bem, quando a família está focada nos princípios, valores da palavra, né? Há uma comunhão, uma sinergia, isso é transmitido para a igreja, né? Famílias fortes produzem ou contribuem para que a igreja seja forte, né? E uma igreja forte, ela influencia. E a gente tem orado, pedindo muito a Deus nesse sentido, que Ele nos leve a um lugar de crescimento, tanto em quantidade, como também em qualidade, em estrutura, e que cresçamos também em influência. E Deus tem nos levado para esse lugar, né? A nossa igreja fortalecida, ela tem influenciado a nossa geografia. Nós cremos muito nisso. Amém, glória a Deus. E mediante a isso, como o primeiro é casal forte, correto? Casal forte, que é a primeira parte. Isso mesmo. Então eu quero começar a trabalhar um pouquinho sobre a base, então, que é o casal forte. E eu quero aproveitar e perguntar para vocês, qual que é o maior desafio que vocês têm percebido nos relacionamentos hoje? Olha, nós acreditamos que o maior desafio é encontrar tempo de qualidade. Tempo de qualidade, tempo para conversar, para dialogar, tempo de olho no olho mesmo. Essa nossa vida é muito corrida, muito agitada, né? Todos temos compromissos, o homem sai para trabalhar, a mulher também. E diante de tudo isso,
Eu acho que um grande desafio, de fato, é encontrar tempo de qualidade para conversar, para falar de sonhos, projetos, desafios, né? Para falar do que gosta, do que não gosta. Muitas vezes, estamos até perto fisicamente, né? Mas o coração não está tão próximo assim, justamente por causa dessa correria, desse ativismo, né? E a gente precisa dar atenção a isso. O casal precisa encontrar momentos para estarem juntos. Sobre esse tempo de qualidade, algo que a gente sempre fala nos nossos encontros, nos nossos discipulados, é que às vezes qualidade não quer se dizer a ter dinheiro ou fazer algo caro. Às vezes é ir ali tomar um sorvete, é comer uma pipoca, é parar para ver um filme, é ir tomar um cachorro-quente. Às vezes algo simples, ele se torna importante. E o que tem feito falta nos dias hoje, né? Nós não temos que entender esse tempo. É verdade. Gente, vocês falaram isso, me fez lembrar que a Ana Júlia, ela é muito voltada para o tempo de qualidade. Eu gosto também, quando a gente está trabalhando família, mas vou trazer algo até pessoal. E teve um feriado que ela falou assim, mas a gente não vai fazer nada. E aí o pastor Leomir, ele fez algo assim, uma surpresa. Arrume que nós vamos sair. Nos levou no parque e um museu. Um passeio que gastou menos de R$ 10. E quando ela entrou no carro, falou: gente, esse foi o melhor feriado que eu estive. E é interessante isso, porque às vezes a gente acha que é para fazer algo que vai ser algo mais oneroso ou mais obcecado, mas é na simplicidade mesmo, e muito pertinente essa fala de vocês, porque o tempo de qualidade, ele não é tão nas grandes coisas, mas nos momentos realmente que se tornam significantes para esse relacionamento. Muito bom, gostei demais e fez lembrar deste exemplo. E mediante a isso, eu quero também perguntar quais são os hábitos que mantêm o casamento saudável hoje. Pastora, dentro, né, disso que a gente acabou de falar sobre o tempo de qualidade, né, e vai fortalecer realmente o casamento e o relacionamento, uma conversa sincera. Existem momentos, né, que nós precisamos ter essa conversa sincera, esse olho no olho, né? A gente sempre fala da importância desse olho no olho, né? Dessa sinceridade. Um outro ponto muito importante, aprender a ouvir. A gente quer falar, né? Tem pessoas dentro do relacionamento, tem um cônjuge normalmente que ele tem mais a necessidade de falar, né? E a gente precisa ter essa escuta empática, né? E eu costumo dizer que empatia, a maior definição de empatia é sentir as batidas do coração do outro, né? Eu acho que isso fortalece demais o casamento. Saber ouvir, mas uma escuta empática, uma escuta com interesse, né? E procurar ouvir, entender e corresponder de uma forma que o cônjuge se sinta, né? Valorizado, respeitado. Eu acho que isso ajuda, né? Fomenta um casamento saudável. E outro ponto muito importante, que a gente sempre ensina em nossos discipulados de casais, orar juntos. Casal que ora junto, vence junto. Casal precisa orar junto. E para isso precisa conversar. Até para apresentar diante de Deus quais são os sonhos do casal. Quais são os sonhos da família. Quais são os sonhos, né, individuais, profissionais, em qualquer área. Então, orar junto é algo importante, imprescindível, para que o casamento seja saudável. E outra coisa, né? Resolver os problemas sem deixar acumular. A gente, às vezes, tem um hábito muito ruim de deixar para depois, né? Às vezes, até de evitar o conflito. E uma orientação que a gente sempre dá em nossos discipulados de casais. Não evite o conflito. O conflito é importante. Uma conversa, às vezes, mais dura e sincera, se faz necessária, mas com amor, com sensibilidade e com uma escuta empática. Porque aí a gente não vai competir, nós vamos contribuir. E uma das frases que nós aprendemos, até em mais uma turma que nós formamos, no Casados para Sempre, lá na Igreja Metodista em Água Branca, com o Diogo e a Juliana, um casal que nos abençoou, eles ensinam que o seu cônjuge não é o seu inimigo. Diante de algumas situações adversas, não é a Deisiane. Pode ter algo por trás, mas eu preciso entender que não é a minha esposa.
Quando eu entendo isso, eu ajo de forma mais sábia e a gente é mais assertivo. Achei muito pertinente essa fala, porque hoje realmente a gente vive num tempo que a gente quer respostas muito rápidas. Aliás, a gente costumou dar respostas muito rápidas. É a famosa sociedade do fast food, tem que ter tudo pronto. E quantas vezes, né, a gente não tem essa paciência para escutar e já quer dar a resposta antes mesmo da pessoa terminar de completar a frase. Eu achei bem interessante, pastor, porque primeiro a gente precisa, às vezes as pessoas nem precisam de uma resposta, primeiro a gente precisa ouvir, porque ela precisa ser ouvida naquele momento. E, ou então, o famoso deixa para lá, como você mesmo colocou, né? Ah, não, a gente não pode evitar, não precisa evitar conflito, pelo contrário, a gente precisa enfrentá-lo, porque, ah, não, deixa isso para lá, e aí vai acumulando, aquilo vai virando uma bola de neve, e infelizmente isso pode trazer muitas questões para a nossa vida. E você falou sobre a questão da oração. Qual que é o papel, então, da espiritualidade que vocês veem em relação do relacionamento? O papel da espiritualidade é fundamental, né? Porque nós temos dias difíceis, muito difíceis. E quando Deus está no centro, ele nos ajuda a resolver. Não quer dizer que vai ser mais fácil, mas pelo menos a gente encontra força para continuar, para recomeçar e vencer junto. Porque, principalmente quando nós trabalhamos com famílias, com casais, é uma área que ela é muito tocada conosco, no nosso relacionamento. Então, se a gente não tiver Deus na frente, a gente muitas vezes nós vamos desistir. É verdade. E um ponto que a gente fala sempre, né? Casais que oram juntos, vencem juntos. Mas também casais que oram juntos, leem a Bíblia juntos, compartilham princípios e valores à mesa, o casal tem uma sinergia melhor, tem mais unidade, mais cumplicidade, né? E tem a direção certa de Deus para cada situação, né? Então, é importantíssimo. O casal que ora junto, o casal que lê a Bíblia junto, o casal que desenvolve uma espiritualidade em conjunto, flui também em conjunto, né? Então, é bênção para o casal, mas também é um luzeiro para outros casamentos. Então, a espiritualidade é fundamental. Deise, pastor, muito boa essa resposta, viu? Realmente tenho aprendido muito com vocês e queremos aprender mais. E você que está aí nos assistindo, você também quer mais conteúdos? Coloca aí já para gente. Queremos mais participação do pastor Edmilson juntamente com a Deiciane aqui conosco. Bom, gente, eu quero agora falar um pouquinho, nós falamos muito de casal forte, sobre família forte. E percebemos que casais fortes não são perfeitos, mas são intencionais. E por isso eu quero falar um pouco, então, dessa família forte. Aliás, eu quero que vocês falem, né? Eu quero aprender com vocês. E como o casamento, então, ele impacta diretamente os filhos ou a família? Então, pastora, e todos que estão, né, nos assistindo nesse momento, os filhos, eles observam tudo, né? Eles vão multiplicar muito mais aquilo que nós somos e fazemos do que aquilo que nós falamos. É claro que falar é importante, ensinar é importante. Esse tempo de mesa, eu gosto muito de falar disso, né? Mesa, porque mesa é um lugar de troca, de partilha, de princípios espirituais. Mesa é lugar de instrução, de orientação e também de exortação. Mas os filhos sempre nos observam, né? E eles vão imitar o que nós somos e o que nós fazemos. Então a responsabilidade é muito grande, né? Eles aprendem com o nosso jeito de falar, eles aprendem com o nosso jeito de resolver problemas, eles aprendem vendo a nossa demonstração de amor, né? O carinho que a gente tem quando é recíproco, a gente vê que a nossa filha, né, Gabriele, hoje com 14 anos, uma bênção, um presente de Deus para as nossas vidas, a gente vai vendo ao longo da caminhada, né, como ela nos observa e como a gente foi corrigido até nesse sentido, né? Em alguns momentos que a gente achava que estava indo tudo bem e para ela não estava tão bem assim. A gente tem que ter esses cuidados, né? Eu gosto muito do Salmo 128, ele fala sobre a bênção do lar, ele fala assim que bem-aventurado, né? Ou feliz, ou mais do que feliz, é o homem que teme ao Senhor, né?
O versículo 2 vai dizer que o trabalho das suas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. A tua esposa no interior da tua casa será como videira frutífera ao redor da tua mesa, e os teus filhos como rebentos da oliveira ao redor da tua mesa. Então, assim, é importante o casal cuidar um do outro, é importante o casal investir na vida do filho, para que a gente tenha esse lar abençoado, esse lar bem-sucedido, esse lar saudável. Mas a Deisiane, ela tem uma experiência que ela vai compartilhar, ou melhor, nós temos, né? Uma experiência que nós vivemos de algo que a gente pensou que era tranquilo, né? E depois a gente foi ver que a gente precisava redirecionar. Ela vai nos contar. O pastor, por mais que às vezes não pareça, ele é brincalhão. Então, às vezes ele chegava em casa, eu chegava antes dele, estava cansada, deitei no sofá, mas eu já tinha arrumado casa, já tinha feito comida. E ele chegava e ele brincava assim, não acredito, Deisiane, você está sentada no sofá e até agora você não fez nada. Eu falei assim, eu brincava, falei assim, não fiz nada não, a comida apareceu sozinha e tudo. Mas assim, na brincadeira, porque eu sabia que ele estava brincando comigo e a gente levava. Um dia nós fomos fazer uma visita para um casal de amigos, e nisso esse casal falou assim, nossa, o pastor é muito tranquilo, né? Que eu não sei o quê. Aí a Gabriela virou e falou assim, tranquilo? Você não vê quando ele chega em casa e ele fala que minha mãe tá deitada. Aí a gente olhou para ela assim, filha, mas o papai tá brincando, porque a gente nunca imaginou que ela levava aquilo a sério, porque era brincadeira. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. E muito cuidado também. Aí nós passamos, ele parou de brincar desse jeito para não confundir a cabeça dela. E um erro também que às vezes a gente comete é que muitas vezes a gente briga na frente do filho, mas a gente não faz as pazes na frente dele. Então, ele não vê o momento que a gente faz as pazes. É um erro que é grandemente cometido por várias vezes, por várias pessoas, né? Os filhos, eles são uma bênção. Eu falo também que a Nádia é uma bênção, mas já soltou cada um, assim, que pra gente em casa era brincadeira. E quando chegou na hora da visita lá, ela interpretou que aquilo era um mal-estar. Mas também meu pai falou assim, minha mãe falou assim, e a gente, opa, Ana Júlia, nós estávamos brincando. Realmente, as crianças, elas têm esse costume, né? E adolescentes também. E mediante a isso, então, quais são os valores que vocês veem que são inegociáveis dentro do lar? Então, pastora, só fazendo um adendo, né, no tópico anterior, o contrário também é muito gostoso de ver, né? Por exemplo, se eu chegava, eu sempre fui pastor integral e trabalhava no comércio, gerenciava uma rede de varejo. Eu chegava em casa às vezes 10h30 da noite, e a Gabriela estava me esperando para brincar de boneca. Eu sempre gosto de contar isso, né? Isso foi uma experiência, mas tem várias outras, né? Mas eu chegava cansado e deitava no chão e ia brincar com ela de boneca. Mas o que mais me impactava não era só esse tempo de qualidade brincando com a minha filha. Que eu aprendi que não importa se é 1, 2, 3 horas ou se são 20 minutos. Desde que o filho entenda que aqueles 20 minutos são dele. Precisa ser. Na nossa correria, na nossa agitação, às vezes a gente não dá o devido tempo e a devida atenção para os nossos filhos. E repito, não precisa ser 12 horas, não precisa ser 3 horas. Se for 20 minutos, mas se o filho entender que aquele tempo é dele, é para ele, é de qualidade, ele vai se lembrar. Mas o que me impacta é que ela levava todas as Barbies e bonecas que ela tinha para a igreja. Papai, já dei banho nas bonecas, vamos levar para a igreja? E aí a gente brincava levando as bonecas para a igreja e ela pregava para as bonecas. Por quê? Porque ela viu o papai e a mamãe na igreja. A mãe trabalhando com crianças, trabalhando com casais, o pai pastoreando, ou seja, eles veem tudo e multiplicam. Né? Então, que Deus nos dê essa graça de sermos referências para os nossos filhos. Né? Não só no que a gente fala, mas também no testemunho diário. Agora, com relação a valores inegociáveis, é fundamental o respeito, a verdade, né? O diálogo. Não pode faltar diálogo. Né? E a gente sempre bate nessa tecla, o casal tem que conversar. A família tem que dialogar. Né? Um ponto importantíssimo, né, pastora, e todos que nos assistem, o perdão. Como nós precisamos praticar o perdão.
Não tem família ou casamento que subsista, que resista, se não houver perdão. Não é? E outro ponto importantíssimo, colocar Deus sempre em primeiro lugar. Quando Deus é o primeiro, quando Deus é o centro, nós multiplicamos esses valores que desse Deus nós aprendemos. E família é projeto de Deus. Casamento é instituição de Deus. E nós amamos aquilo que Deus ama. Então, nós amamos famílias, nós amamos casais e queremos transmitir um pouquinho daquilo que nós temos experimentado. Então, respeito, verdade, lealdade, fidelidade, perdão e muito amor. Sobre o perdão, tem uma frase, né, que nós aprendemos no Casados para Sempre, que a gente leva e que sempre fala nos nossos discipulados, que é: meu amor, eu errei, me perdoa, eu te amo. Porque o perdão é fundamental. Amém. Amém, com certeza. E eu quero até voltar um pouquinho, que achei muito interessante quando vocês colocaram sobre a questão do conflito, que a gente não pode deixar acumular. Eu tenho essa mesma linha de pensamento, mas aí eu quero também perguntar como então lidar com esses conflitos familiares sem destruir os vínculos. Que eu lembro que vocês falaram um pouquinho antes, a gente não pode, né, deixar acumular os conflitos. Eu gostei demais dessa fala. Então, eu quero voltar um pouquinho e perguntar sobre isso. Como que a gente pode, então, lidar com esses conflitos familiares sem destruir o vínculo? Então, realmente, nós não podemos evitar o conflito, né? Já falamos anteriormente sobre isso, é fundamental porque, como você disse, vai acumulando, vira uma bola de neve, e depois, um problema que talvez seria fácil de resolver, ele fica grande demais. Só antes de você concluir, todo mundo tem conflito, principalmente a gente que está à frente de liderança de casal, né? É muito conflito. É verdade. O importante é como lidar com ele, né? Então, conversar com calma é um ponto que a gente sempre orienta. De repente, agora não é o melhor momento. A gente tenta praticar isso e ensina, né, no Ministério Aliança, no Ministério de Famílias e Casais, lá da Igreja Metodista em Água Branca, a pedir um tempo, né? De repente, a Deisiane quer conversar agora sobre o problema que nós tivemos, mas eu não estou num bom momento. Eu preciso ter essa maturidade, mas agora não é o melhor momento, e dá um tempo, né? Mas assim que eu respirar, tomar uma água, voltar para ter essa conversa. O mais difícil e desafiador que seja, né? Mas precisa conversar. Conflito não pode ser evitado. Isso vai crescer. Pode virar uma raiz de amargura, por exemplo. A palavra nos ensina: não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Nós temos que conversar. Às vezes tem casais que saem da cama, saem do quarto, né? O marido deita na cama, a esposa deita no sofá, ou vice-versa. Isso é um erro, isso não pode acontecer, né? A gente ora para que Deus nos leve a esse lugar de maturidade, onde a gente consegue conversar, onde a gente consegue dialogar, onde conseguimos trabalhar e tratar conflitos, mas com sabedoria, com respeito. De novo, sabendo ouvir, tendo uma escuta empática, se colocando no lugar do outro, né? E fundamental, perdão e oração. Se o casal está com dificuldade para lidar com o conflito, é fundamental, primeiro, orar juntos. Deus, nos ajude a superar isso. Nos dê sabedoria, discernimento, direção, para que a gente consiga superar essa situação. Um outro ponto importante, peça ajuda. Peça ajuda, né? Vocês têm pastores, procure seus pastores, procurem os seus líderes. Tem líderes de ministério de casais que você pode procurar, procure. Né? Não tenha medo de procurar um terapeuta de casais, um psicólogo, uma ajuda espiritual, tem seus pastores e líderes, mas somem forças para vencer e superar os conflitos. E certamente nós sairemos deles mais fortes, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. E como vocês falaram, nós também, como líderes, como pastores, como que nós passamos por desafios, né? E como nós trabalhamos com famílias, aí que nós precisamos nos resguardar mesmo. E mediante a isso, eu quero perguntar algo relacionado a vocês mesmos. Como que vocês se preparam, ou melhor, semanalmente, como que vocês fazem
como família para que possam se resguardar? Então, a gente procura separar momentos juntos, né? A gente tem falado disso desde o início, né? Porque a gente entende a importância do casal ter tempo de qualidade juntos, não é? Então, seja numa refeição, como é importante, hoje a gente vive numa era, né, às vezes, tão informatizada, que às vezes a gente está sentado na hora do almoço, e sentado no sofá, na frente da televisão, e perdendo a oportunidade, né? A gente tenta fazer isso, não perder essa oportunidade de sentar à mesa, de fazer uma refeição junto, de conversar, ter momentos de brincadeira, de descontração, mas também momentos de oração. Orar com o casal, orar com seu cônjuge, orar com seus filhos, né? São pequenos hábitos que fortalecem muito a família, né? Então, tempo de qualidade, tempo de oração, tempo de mesa, tempo de refeição, a gente procura fazer isso, né, durante a nossa semana. Sim. Isso favorece e fortalece muito, né, a nossa família. Amém, glória a Deus. E mediante a isso, então, eu quero fazer uma pergunta. Tem uma frase que diz que família é o primeiro ministério. O que vocês entendem, o que vocês pensam a respeito dessa frase? Família é o primeiro ministério. Sem dúvida, né? E para nós, enquanto pastores, ainda desafio maior, né? De entender isso e de viver essa verdade. Mas eu concordo plenamente com isso. A nossa família é o nosso primeiro e o nosso maior ministério. Porque no seio familiar é um lugar onde o nosso caráter é forjado, onde nós aprendemos a praticar o amor, o perdão, a cumplicidade, a reciprocidade. E é um fato, a gente conversa sobre isso, né? Antes de cuidar de outras pessoas, a gente precisa cuidar da gente. A gente precisa ter um lar saudável para que esse lar saudável se torne um luzeiro para outros lares, né? Então a gente precisa transmitir aquilo que a gente vive. Eu sempre comento isso com a Deisiane, né? A questão da credibilidade, é claro, está contando com a graça e a misericórdia do Senhor. Mas se nós só transmitimos aquilo que nós experimentamos, tem que ter verdade naquilo que a gente ensina, né? Então começa em casa. O cuidado, o pastoreio, o amor, o perdão, a cumplicidade, começa em casa. Eu queria só abrir um parênteses rapidamente aqui, e eu falo muito sobre isso quando nós estamos com os casais, de que a nossa melhor versão precisa ser para a nossa família. A nossa melhor versão, né? E aí eu uso como exemplo Naamã. Naamã que era vitorioso, condecorado, muito respeitado fora de casa, mas quando ele chegava dentro de casa e tirava a farda, ele era um leproso. A tal da sensibilidade, ele não podia tocar e nem ser tocado, né? E trazendo isso para o nosso contexto, famílias e casais, isso não pode acontecer dentro dos nossos lares. Por isso, o ministério começa em casa. Dentro de casa, eu preciso ser um pai abençoado, um esposo abençoado, a minha esposa, a mesma coisa. Precisa ter verdade naquilo que a gente ensina. É um grande desafio, mas sim, o nosso primeiro e maior ministério é a família. Se a nossa família é saudável, naturalmente a gente vai contribuir para que os casais sejam saudáveis, para que a família seja saudável, para que a igreja seja saudável também. E aproveitando, falando então sobre essa igreja saudável, essa igreja forte, porque nós sabemos que famílias saudáveis, como vocês mesmos falaram, gera igreja forte. E como casais ou famílias saudáveis influenciam a igreja? Uma igreja forte, ela é formada por famílias fortes. Casais saudáveis, eles servem melhor, eles acolhem melhor e se tornam exemplo para outros casais. E nós temos vivido isso, né? Porque tem muitos casais, não é só da nossa igreja, às vezes de fora, que procuram os nossos casais, que nos procuram para que a gente possa acompanhá-los, para que a gente possa ter momentos com eles, ajudar em oração. Então, assim, tem que estar fortalecida, a igreja tem que estar bem, o casal tem que estar bem, porque quando nós começamos,
houve alguns questionamentos. Você vai trabalhar casal. Não, quando você está trabalhando casal, você está trabalhando a família, você está trabalhando a igreja, que as pessoas precisam compreender, as pessoas precisam compreender isso, que não é somente o casal, que ele reflete em várias coisas. Uma igreja forte, ela é formada por famílias fortes, né? E casais saudáveis, eles trazem para o ambiente maturidade, a capacidade de enfrentar e superar problemas. Então, também por isso, nós entendemos que casais saudáveis contribuem e influenciam para que a igreja seja saudável. Não tem medo de avançar, não tem medo de expor suas falhas. Nós não somos perfeitos. Nenhum casamento é perfeito, mas nós queremos crescer, melhorar, aperfeiçoar. E casais saudáveis trazem essa leveza para o ambiente. Nós podemos ser de verdade, nós podemos expor as nossas fraquezas. E no ambiente de igreja, nós vamos cuidar uns dos outros. E ambos vamos nos edificar e crescer. Né? Então, isso nós temos ensinado e procurado praticar, com a graça de Deus. Nós temos trabalhado isso, né? Nos discipulados, nos retiros. Por quê? Se a gente olhar a rede social, tá cheio de casamento perfeito. E aí as pessoas ficam buscando aquilo. E nós mostramos para eles que não existe perfeição. Que a gente busca Deus, coloca Deus para que a gente melhore cada dia mais. Mas que não tem aquele casamento perfeito igual nas redes sociais, que as pessoas precisam compreender isso. Com certeza. E mediante a isso, eu quero até perguntar, qual que é a maior dificuldade que vocês encontram nos casais hoje dentro da igreja, vocês que têm pastoreado casais? Então, a gente vai bater na mesma tecla, novamente, né? Falta de tempo de qualidade, né? E falta de diálogo. A gente percebe que muitos casais que têm vivido problemas, muitos casais que têm enfrentado dificuldade, passam por esse ponto. Não dialogam, não conversam, não praticam, como a gente disse, né? Esse olho no olho e enfrentam conflitos, adiam, deixam de crescer, sabe? E a situação chega até nós, assim, bem complicada. Né? E é tão básico, é tão simples. Não estou dizendo que é fácil. Casamento é desafiador, relacionamento é desafiador, né? Mas um ponto que a gente tem enfrentado, que a gente tem acompanhado casais e percebido é justamente isso. É a correria do dia a dia que tem impedido os casais de ter um tempo de qualidade, de ter olho no olho, de ter diálogo, né? Uma escuta empática. Isso tem atrapalhado muito os casamentos. E outro ponto, né? Às vezes o casal serve tanto fora de casa e acaba esquecendo de servir dentro de casa. É um equilíbrio que a gente tenta ensinar também em nossos discipulados, com casais e famílias. Né? Encontra um equilíbrio entre família, igreja, trabalho e lazer. Às vezes trabalha e não tem tempo para servir na igreja. Às vezes serve na igreja, mas não serve em casa. E às vezes acontece isso também. É só trabalho e igreja. E o tempo de lazer? E o tempo para brincar, para se divertir? E o tempo de qualidade com os filhos? Ou seja, isso realmente tem sido um ponto de dificuldade. Os casais encontram muita dificuldade nesse ponto. E a gente tem tentado levá-los a esse lugar de equilíbrio. Encontrem tempo. Se esforcem para ter tempo de qualidade. Isso é saúde para o casamento de vocês. E a falta de tempo, ela impacta também na área sexual. E que é um desafio que a gente tem escutado muito quando tem algum gabinete, né? Algum acompanhamento. Por quê? O cansaço e o sexo, ele não é tudo no relacionamento, mas ele é fundamental. E, infelizmente, essa correria nossa impacta aí também nessa área e é onde o inimigo pega uma brecha e, às vezes, ele entra fortemente, que a gente tem que vigiar. É verdade. A falta de intimidade, né? Ela afasta o casal. O casal que tem uma vida sexual saudável, geralmente é um casal mais unido, um casal que pratica mais, né, o olho no olho, o carinho, o cuidado, a reciprocidade. Então é uma área que a gente tem que tomar muito cuidado, né?
E um ponto importante, né? Não deixar o seu cônjuge numa situação de vulnerabilidade. Nós somos tentados. Outro ponto importante, é bom lembrar dessa palavra, tentação, algo que nós temos ensinado também para os casais. Confesse tentação. Porque quem confessa a tentação não vai confessar pecado. Tenha essa transparência com o seu cônjuge. E muitos cônjuges têm dificuldade com isso. De chegar para o seu esposo ou para a sua esposa e confessar uma tentação. Estou sendo tentado nessa área. Preciso da sua oração. Eu preciso da sua ajuda. E quando a gente faz isso, a gente se protege, se fortalece. A gente vence junto. Amém. Glória a Deus. E eu quero fazer uma pergunta, então. Vocês já vivenciaram nesse tempo uma transformação marcante desse discipulado de casais? Então, nós tivemos uma experiência, acho que foi no retiro do ano retrasado, né? Teve um casal que fez a inscrição para ir. Aí, no último momento, falou que não ia. E eles começaram a ter uma discussão feia. E não ia. Quando foi faltando 1 hora para o evento, eles ligaram pedindo socorro, que precisavam ir, que tinham que ir. E eles entraram no retiro. De cara viraram para o outro, não pegava na mão, totalmente distanciado no olhar, fisicamente e tudo. E eles saíram de lá, assim, transformados. Agora, recentemente, eles procuraram a gente, eles casaram no civil, né? Casaram no civil, que eles não eram casados oficialmente, casaram no civil e agora vão casar na igreja, querem casar na igreja. Então, assim, isso aí é gratificante. Faz todo o sacrifício, porque, assim, trabalhar com casais, ele gera um peso, ele gera um cansaço espiritual, físico, mas quando acontecem essas situações, assim, é gratificante. E nós, assim, são vários exemplos, né? A gente tem que escolher alguns para compartilhar, mas graças a Deus a gente tem visto, né? Deus transformando casamentos, Deus restaurando famílias, né? Em um dos Casados para Sempre, que nós ministramos, um dos casais estavam divorciados no papel. E começaram a dialogar, a conversar, pediram acompanhamento pastoral. Nós começamos a acompanhar, sugerimos o Casados para Sempre. Eles fizeram Casados para Sempre. E pela misericórdia e graça do Senhor, casaram de novo, né? Eu tenho vários exemplos desse sentido. Eu acompanhei um casal durante um período que eles se separaram. E logo após vieram participar conosco, né? No discipulado para casais. E Deus derramou graça, Deus nos usou como instrumento de bênção, e hoje eles estão casados, firmes, se tornaram um grande testemunho, e têm 2 lindos filhos, que são o fruto, né, desse amor restaurado, desse casamento e dessa família restaurada. É desafiador, trabalhar com casais e famílias não é fácil, mas ver um lar restaurado, ver um casamento transformado, ver Deus mudando histórias, não tem preço. Vale muito a pena. Glória a Deus. E agora eu quero trabalhar um bloco muito especial. Estamos quase chegando no final desse podcast, mas é a sociedade transformada. Porque a igreja, ela é um reflexo das casas que compõem. Então, eu quero falar um pouquinho como que podemos transformar a sociedade. Aí eu pergunto para vocês acreditam que fortalecer famílias pode mudar uma cidade? Com certeza, porque famílias saudáveis, elas formam pessoas mais equilibradas, né? Pessoas mais amorosas, pessoas mais conscientes. E isso já contribui muito para que a gente tenha uma sociedade transformada. Principalmente uma família que é alicerçada em Deus, na palavra de Deus, que tem princípios e valores que nos conduzem a esse lugar de amor, de cuidado, de perdão, de serviço. A igreja está ali plantada naquela geografia para servir a comunidade, para ser um luzeiro, né? Vidas estão em trevas e vão encontrar na igreja um lugar que vai iluminar suas vidas, que vai trazer transformação, né? E é gostoso de ver pessoas que estão ali próximo da nossa igreja
chegarem ali quebradas, destruídas, sem esperança, desanimadas, como estamos falando de casais, de famílias, né? Quantas vezes Deus usa a igreja para influenciar ali a nossa geografia e nós vemos famílias sendo transformadas, casamentos sendo restaurados, pessoas que batem a nossa porta, né, com vícios de toda sorte. E Deus usa a igreja para transformar a realidade, né? E agora já não é mais um dependente químico, agora já não é mais alguém que tem vários vícios, agora é um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura, como a palavra nos ensina, né? E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Então, a igreja ela tem contribuído, sim, para que a sociedade seja transformada, né? O social também é muito importante, né? Gosto sempre de lembrar de uma das frases de John Wesley, quando ele dizia que se a religião não for social, ela é vã. Então, a igreja ela é social, ela assiste à comunidade, ela abençoa, ela atende, né? E certamente influencia e muito. Então, famílias fortes, igreja forte, contribui para que uma sociedade seja transformada. E mediante a isso, então, quero fazer uma pergunta: que conselho vocês dariam para casais que querem ser agentes de transformação? Amém. Comecem dentro de casa, cuidem um do outro, da família, sejam exemplo nas atitudes. Amém. Glória a Deus. Amém. E outra coisa, qual legado vocês desejam deixar? A gente quer deixar um legado de perseverança, de amor, de que vale a pena todo esforço, todo empenho para ter um casamento saudável, para ter uma família saudável. Todo esforço é necessário, é válido, né? O nosso legado que a gente quer deixar é que as pessoas lembrem que Deus restaura famílias. Eu queria deixar essa mensagem, né? Deus é um Deus que restaura famílias, Deus é um Deus que restaura casamentos, e vale muito a pena lutar pelo seu casamento, pela sua família. Não desista, não desista. Família é o nosso maior patrimônio. Família é o nosso maior tesouro. Então, que Deus possa nos abençoar, né, nos agraciar. E que cada família, né, que nos assiste nesse momento possa ser visitada pelo Senhor. Se porventura tem algum casal vivendo um conflito agora, uma crise agora, nós queremos ministrar sobre a vida de vocês. Toda sorte de bênçãos. Que haja restauração, que haja cura, que haja transformação, em nome de Jesus. Quero só voltar um pouquinho, que vocês falaram sobre o tempo de qualidade da mesa. E aí, o que vocês veem, entendem com a frase: transformação social começa na mesa de casa? Então, eu creio que, de fato, né, a transformação social começa na mesa. A transformação começa na mesa, em casa. Porque é na mesa e em casa que nós ensinamos valores. É na mesa, em casa, no seio familiar, que nós construímos relacionamentos saudáveis. Nós contribuímos para formar caráter. Então é importantíssimo, né? Começa assim em casa. Como eu disse anteriormente, né? É em casa que nosso caráter é forjado, é em casa que nós amamos e aprendemos a amar até as últimas consequências, né? Não medindo esforços para o bem do outro, para a felicidade do outro, né? É em casa que nós praticamos o perdão. E depois nós vamos multiplicar isso no nosso relacionamento no dia a dia. Seja na igreja, seja no trabalho, seja na faculdade, seja no trânsito, seja na padaria, onde quer que nós estejamos, né? Nós vamos multiplicar esses valores que são cultivados e transmitidos, né? Dentro de casa, sobretudo na mesa. E aí vai uma orientação, né? Para os casais e famílias que nos assistem nesse momento. Por favor, preservem a mesa. Tenham tempo de qualidade à mesa. Não negocie, não negocie. E essa transformação ela tem que começar em casa. Por exemplo, nós temos uma filha de 14 anos. Se a gente quer que ela faça boas escolhas, se a gente quer que ela tenha bons relacionamentos, ela precisa ver o exemplo. Lógico que ela vai ver defeitos, vai, mas ela vai buscar
que ela vê de melhor ali. Ela vai fazer escolhas de acordo com o que ela quer, com o que ela presencia diariamente. No nosso caso, nós temos uma filha, mas isso também tem que ser para quem tem filho, né? Porque ele tem que ver o exemplo do pai e ser com a esposa, ser com as pessoas lá fora, como o pai é dentro de casa. E algo que eu e o Gilberto sempre falava assim, a gente tem que olhar como que é o tratamento da pessoa dentro de casa para saber como que vai ser lá fora também. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom, gente, estamos quase chegando ao final, mas você que está aí nos assistindo, já coloque quais outros conteúdos dentro dessa temática que você almeja que nós vamos trazer para você. Mas, pastor Edmilson, Deisiane, eu tenho um desafio agora para vocês. Bate-bola. Vocês vão precisar responder apenas com uma palavra ou uma frase. Vamos lá? Esse desafio, quero ver, gente, vocês vão conseguir cumprir. E vocês também podem colocar essa resposta aí no nosso comentário, que não fique somente para esse casal abençoado. Você também pode participar dessa interação conosco. Vamos lá, vou começar. Estão preparados? Vamos lá. Vamos lá, então. Um conselho para casais em crise. Não desistam. A luta de hoje será o testemunho de amanhã. Um erro comum que deve ser evitado. Guardar mágoas. Uma prática espiritual indispensável. Orem juntos. Uma palavra que define o casamento de vocês. Perseverança. Aliança. Que isso, gente! Já responderam, realmente conseguiram cumprir o desafio. E você que está nos assistindo, conseguiu também? Já colocou aí nos comentários? Nós queremos ler também nesse tempo, né? Nós vamos ter essa oportunidade de respondê-lo aí no chat. Bom, eu quero agradecer esse casal abençoado, pastor Edmilson, Deisiane, nós aprendemos muito com vocês. Leve um abraço para essa filha maravilhosa, Gabi, para toda a família, mas também para essa igreja abençoadíssima que nós amamos, a Igreja Metodista em Água Branca, que vocês venham avançar cada dia mais. Que privilégio, gente, estar com vocês. Nós que agradecemos o privilégio de participar com vocês. Pensa demais, viu, pastor? Nós amamos a sua vida, pastor Leonia, Ana Júlia, é uma família que nós amamos juntos, caminhamos juntos, né? Graças a Deus. E nós queremos deixar, né, um abraço para todos que estão nos assistindo nesse momento. Estaremos em oração, né, para que Deus possa ministrar ao coração de vocês. Queremos deixar aqui um abraço também para a amada Igreja Metodista em Água Branca, uma igreja que nós amamos muito, temos o prazer e o privilégio, né, de pastorear, de cuidar, de amar. É um lugar que nós temos aprendido muito, 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 né? Mas queremos também externar nossa gratidão e privilégio de servir ali na IMAB, junto do Ministério Aliança. É um ministério que trabalha com famílias e com casais. Eu tenho certeza que eles estão nos prestigiando e nós temos formado forças com eles para cuidarmos de casais, para cuidarmos de famílias. Deus continue nos abençoando em nome de Jesus. Amém, gente. Mais uma vez, muito obrigada, casal abençoado. Muito obrigada a você que está nos assistindo. E lembre-se, se nós queremos uma sociedade diferente, precisamos começar dentro do nosso lar, da nossa casa. Agradecemos mais uma vez aí, pastor Edmilson e Deisiane. Vocês realmente são instrumento de Deus na vida de tantas famílias e eu aprendi muito. E essas pessoas lindas também que estão nos assistindo conosco. E, por falar em assistindo, compartilhe esse conteúdo com mais casais, com mais famílias, com mais igrejas. Envie para alguém que precisa fortalecer a sua família, porque nós queremos que, em nome de Jesus, muitas casas, muitos casamentos venham receber desse conteúdo e sejam edificados para a honra e glória do nome do nosso Deus. Fica na paz, receba o nosso abraço e em breve o Instituto Metodista Teológico João Ramos Júnior tem muito mais novidade para você em parceria com a nossa Metodista Quarta Região. Fique na paz. Tchau, tchau.